Olá, vamos agora então para a solução da nossa segunda tarefa. A tarefa proposta foi fazer um sistema que converta temperatura Celsius para Fahrenheit. Então, a ideia é o seguinte: é um sistema onde o usuário vai colocar a temperatura em Celsius e o computador vai retornar para ele essa temperatura em Fahrenheit, certo? Uma conversão. E a gente pega o primeiro problema, que é não conhecer como faz essa transformação. Nós sabemos programar, mas não sabemos fazer essa conversão. Então vamos lá primeiro fazer a pesquisa de como é essa conversão. Eu fiz a pesquisa aqui da internet e está aqui, ó, conversão de escala, Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius e aqui Celsius para Fahrenheit, que é isso que a gente quer fazer, não é? Então aqui ele dá uma explicação, né, de como faz essa conversão. Então o que a gente quer é isso daqui, ó, temperatura em Celsius, opa, aqui já está bacaninha para mim. Por quê? Porque o sistema vai ter que me retornar a temperatura em Fahrenheit. Então tá aqui a fórmula, ó. Eu multiplico a temperatura em Celsius por 1,8 e somo esse resultado com 32. Então vamos lá para o sistema fazer isso. O que a gente primeiro tem que fazer é colocar o nome do algoritmo e o nome aqui vai ser conversão. Agora a gente vai declarar as variáveis. As variáveis, a gente, em vez de dar o nome, nesse caso aqui, vamos dar o seu símbolo, Celsius, Fahrenheit, certo? Ambas são números, então são real. O tipo da variável vai ser real. E agora vamos então iniciar. Primeiro, a gente vai dar uma mensagem para o usuário, certo? E a mensagem vai ser: digite a temperatura em, fazer assim, em graus Celsius, em um espaçozinho. A partir daí, o computador vai precisar ler. Leia o que? O C, certo? Porque quando digitar, ele vai arquivar esse valor digitado e esse valor digitado vai ser o C, a variável C, que é o que a gente vai usar como grau Celsius, certo? Quando ele tiver isso, essa temperatura está escrito muito bacana. Temperatura, pronto. Quando ele fizer isso, aí ele vai precisar atribuir, já que ele não vai informar, ele vai ter que calcular, ele vai atribuir. E a atribuição, a gente falou que é o sinal de menor e o traço, que é para que façamos uma seta. Então ele está com uma seta aí para o F. E o que ele vai atribuir a F? Ele vai atribuir, vamos colocar aqui entre parênteses aqui, o C multiplicado com 1,8. Não é isso? C multiplicado com 1,8. 1,8 vezes C. E o resultado disso, ele soma com 32. Ele soma com 32. Pronto. Ele já vai atribuir o valor de F. E aí ele vai escrever na tela. Escreva. A gente não quer só que ele escreva o resultado, a gente vai dar uma mensagem aqui para ilustrar, né? A temperatura de... Vamos fazer o seguinte. A temperatura de, vírgula, C. Ele vai mostrar de novo a temperatura em C. Vírgula, outra mensagem. E aqui a gente vai colocar o símbolo de
graus Celsius equivale a... E aqui o valor de F. E aí o símbolo de Fahrenheit. Certo? Então aqui, ó, tem 3 mensagens entre aspas que ele vai escrever. E as duas, uma que ele leu, outra que ele fez a referência. A partir daí, fim. Algoritmo. Escrevi certinho. Ficou azul, escreveu certo. Agora vamos executar para ver se deu certo. Vamos lá. Tomara que alguém tenha reparado antes de mim. Aqui a gente coloca 2 pontos para declarar o tipo da variável. Então tá bem, agora vai. Digite a temperatura em graus Celsius. 30. Temperatura de 30 graus Celsius equivale a 86 Fahrenheit. Olha aí. Vamos pegar aqui do exemplo aqui. Tem algum exemplo? Tá aqui, ó. Converter 95 Fahrenheit para Celsius. A gente pode fazer o contrário também, mas não é esse o proposto, né? Tá aqui, ó. Converter 37 graus Celsius para escala Fahrenheit. O resultado 98,6. Vamos ver se o nosso sistema também faz. Qual é? 37 vai dar 98,6. E o nosso sistema? 37, 98,6, ó. Tá certo? Então é isso. Tá aí o nosso programinha de conversão. E vai ser sempre assim. O que vai modificar vai ser o cálculo que o sistema tem que fazer, que a gente vai ter que conhecer previamente antes da gente começar a programar. Isso vale para aquela questão, para aquele exemplo que eu estava falando sobre, por exemplo, a contabilidade. A gente vai ter que entender um pouco da contabilidade, do cálculo que é feito, e a gente joga no sistema. Tá certo, pessoal? Então esse é o resultado. Espero que vocês tenham chegado também ao mesmo resultado. Se não chegou, refaça, tenta fazer um exercício diferente, inverte, em vez de Celsius para Fahrenheit, fazer Fahrenheit para Celsius, porque o que vai mudar aqui é a fórmula, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.